Versículos 12, 10 a 16, por favor. Malaquias 2, versículos 10 a 16. Malaquias no capítulo 2, versículos 10 a 16. Malaquias 2, versículo 10 nos diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse um espírito? E por que somente um? Porque buscavam descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Amém. O que é que estava acontecendo na época em que o profeta Malaquias pronunciou e escreveu estas palavras? Na época de Malaquias, o povo de Israel estava se esquecendo de novo do seu Deus. Eles acabaram de retornar de 70 anos de julgamento. Deus os enviou para a Babilônia através de Nabucodonosor, mas o povo de Israel, assim como nós, não aprende, e aquele povo infelizmente voltou a pecar contra Deus. Então Deus levantou o profeta Malaquias para repreendê-los. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam achando o seguinte: que eles poderiam viver como eles bem quisessem, e depois iam ao culto ao Senhor no templo como se nada estivesse acontecendo. E o pior, os sacerdotes, que naquele tempo eram mais ou menos como os pastores hoje das igrejas, os sacerdotes estavam, meus amados irmãos, envolvidos nisso, e não só envolvidos, como eles estavam fazendo e sendo um exemplo para a igreja toda, ou para a comunidade toda. Como eu falo, quando eu falo exemplo, é claro que é um péssimo exemplo, porque eles eram líderes, eles não deveriam fazer isso, eles deveriam ser os primeiros a dar bom exemplo, a serem homens fiéis à esposa, a serem bons maridos, e a ensinarem ao povo que o culto a Deus começa no dia a dia. O culto ao Senhor não começa 7 horas da noite. O culto ao Senhor, o culto público que eu falo aqui, é apenas uma expressão de uma vida toda. Deus não quer apenas 1h30 de culto, Deus quer a nossa vida toda. Nós achamos muitas vezes difícil vir a um culto de 1 hora, 1h30. Isso é o mínimo. Deus quer muito mais do que isso. Deus não quer apenas 1 hora, Deus quer a vida toda. Quem não está disposto a dar 1 hora de culto a Deus, não está disposto a dar uma vida inteira a Deus. E Deus quer muito mais do que um ajuntamento público. No ajuntamento público de Israel, os sacerdotes se apresentavam, entregavam ofertas, eles choravam no altar do Senhor, e Deus não estava recebendo as ofertas. E eles então foram reclamar, dizendo assim: Senhor, nós estamos cumprindo o teu altar de lágrimas, e o Senhor não está nem aí. Por que que o Senhor não olha para o nosso quebrantamento? Nós estamos chorando diante do Senhor, nós estamos ali quebrantados, nós colocamos diante do teu altar nossas lágrimas, choramos, e o Senhor não olha para a nossa oferta. Deus então levantou Malaquias para dizer o porquê. A pergunta foi: por que o Senhor não olha para o nosso culto? E a resposta de Deus foi: porque a vida de vocês é reprovada diante de mim, e eu só aceito um culto público quando a vida pública está de acordo com o culto público. Portanto, os irmãos já perceberam que a lição inicial aqui, já é perceptível que nós não podemos divorciar culto de vida, não podemos
comportar como nós bem quisermos, falarmos o que bem quisermos, pensarmos o que bem quisermos, reagirmos da forma que nós bem quisermos, agirmos da forma que nós bem quisermos no dia a dia, e chegarmos aqui como se nada estivesse acontecendo, e dar culto a Deus, e ainda reclamar, e ainda cobrar de Deus. Parece que estamos cantando, e a igreja está fria, parece que estamos louvando, e todo mundo está frio. É claro que a sensação é essa, porque Deus já disse na palavra dele: eu não aceito culto de quem não me obedece, eu não aceito culto público daqueles que pensam que podem quebrar as minhas leis, pisar na minha palavra, viverem como bem quiserem, e depois ficarem diante de mim como se nada estivesse acontecendo, e levantarem as mãos, e louvarem, e pregarem, e orarem como se nada estivesse acontecendo. Deus já disse o que ele pensa disso. Deus já disse há vários anos, há muitos anos Deus disse isso através de Malaquias, que ele não recebe um culto que é divorciado de uma vida de integridade e de testemunho e de compromisso e de comunhão com Deus. Voltemos ao versículo 10, por favor. Malaquias 2,10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Os sacerdotes estavam se divorciando da esposa e casando com mulheres mais jovens, que eram adoradoras de deuses falsos, porque o único Deus que existe é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus e Pai de Jesus Cristo, que é o Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer Deus fora de Deus é uma mera projeção da mente humana, é uma criação do homem. Não existem deuses, apenas um Deus. E os sacerdotes de Israel estavam se divorciando da esposa para casarem com adoradoras de Deus estranho, e eles traziam essas moças lá dos cultos pagãos, muitas delas eram sacerdotisas dos templos pagãos, para dentro do templo dedicado a Deus. Por isso que Malaquias diz: Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Imagine aí, Deus ama pessoas, Deus também ama um lugar em que as pessoas se reúnem. De repente nós trazemos para cá o nosso pecado, trazemos para cá a nossa imoralidade, trazemos para cá tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, de mentiras, a inveja, tudo mais. Nós estamos profanando o lugar do Senhor. Não pense você que o nosso pecado não altera em nada. Um pecado aqui, outro pecado acolá, outro pecado acolá, uma comunidade toda pecando diante de Deus, uma igreja toda pecando diante do Senhor, profanando o lugar que Deus ama. Deus ama o povo dele, e Deus ama o lugar onde o povo dele ministra culto a ele. Nós não podemos profanar esse lugar. Os sacerdotes traziam as moças que já eram, no caso, fruto de adultério, porque eles divorciavam da mulher deles e casavam-se com elas, e ainda mais eram adoradoras de deuses falsos. Eles as traziam para dentro do templo do Senhor, e elas traziam paganismo para dentro do local de adoração a Deus. Por isso que ele diz aqui que Judá casou com a adoradora de Deus estranho. A expressão Judá é uma expressão geral para indicar os sacerdotes da região chamada Judá. Eles eram homens que deveriam ser dedicados a Deus, mas estavam vivendo vida profana. Assim também deveríamos ser nós. Todos nós deveríamos ser consagrados a Deus. Toda a cidade de Itaguaçu deveria ser consagrada a Deus, a Bahia, o Brasil e o mundo inteiro. Mas o que é que nós fazemos? Nós viramos as costas para Deus, a humanidade simplesmente ignora os mandamentos de Deus e vive como bem quer. Infelizmente isso acontece até hoje. Por isso que Deus diz aqui que ele não aceitava o culto daquele povo. No versículo 12, Deus diz o que faria: o Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, ou seja, adulterar, trair a esposa, casar com a adoradora de Deus pagão, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Diante de Deus não tem rico e pobre, não tem presidente, desembargador, advogado, pastor, padre. Pecou, consequência chega. Diante de Deus não tem esse negócio de uns pagam e outros não. Deus tem os preferidos e outros não. Deus diz aqui: olha, eu vou eliminar das tendas de Jacó quem fizer isso, seja ele quem for. Pode ser o adorador, o judeu comum, e pode ser o sacerdote, aquele que apresenta as ofertas diante do Senhor. Esse é que deveria ser santo. Se o povo já deveria ser santo, os sacerdotes muito mais eram os líderes da nação, era o povo da família de Levi, separados para o sacerdócio. Eles deveriam
eles eram os primeiros a pecar contra Deus, se divorciando da esposa, casando com moças mais novas e também, meus amados irmãos, adoradores de deuses pagãos, e trazendo o culto dessas moças para dentro do culto ao Senhor, profanando o culto ao Senhor. Perceba que a vida impacta no culto, porque eles estavam divorciando da esposa, adulterando, se relacionando com mulheres que não eram as esposas deles. Eles estavam profanando o culto ao Senhor. Eles ficavam, irmãos, no culto, lá no templo de Jerusalém, com a amante, com a mulher que eles haviam adulterado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eles chegavam com aquela moça ali, que era uma adoradora de deuses pagãos, e adentravam o templo do Senhor, e eles passavam uma mensagem para toda a nação de Israel: você pode se divorciar de sua mulher o que você quiser, não tem nada. Você pode viver como você quiser, você pode fazer o que você quiser, não tem problema nenhum. Eles estavam passando esse mau exemplo para a nação, e Deus disse: olha, eu vou punir. Eu estou vendo isso tudo. Aos olhos de Deus, ninguém passa despercebido, nem um pecador e nenhum pecado pode zombar de Deus. Os olhos do Senhor veem todas as coisas. Você e eu podemos esconder uns dos outros, mas de Deus ninguém pode esconder. E aqueles homens achavam o seguinte: não tem problema nenhum, podemos fazer assim, é só chegar lá depois e entregar ofertas pelo pecado. Algumas pessoas pensam assim até hoje: eu vou pecar, aí de noite, quando chegar no culto, eu peço perdão no momento de confissão. Os sacerdotes tinham o mesmo pensamento: é só entregar a oferta do pecado ao Senhor e ponto final. Mas Deus disse: eu não aceito as ofertas de vocês, porque vocês, os ofertantes, não são retos diante de mim. E eles começaram a chorar no altar de Deus: Deus, olha para nós, estamos adorando o Senhor e o Senhor parece que não está nem aí para nós. E Malaquias chegou na porta do templo, chamou os sacerdotes, disse assim: se reúnam aqui. Os sacerdotes ficaram diante de Malaquias, e Malaquias, como porta-voz de Deus, disse: olha, Deus está vendo as lágrimas de vocês, Ele está vendo, e Ele não está se importando, porque são lágrimas, como se diz no popular, de crocodilo. São lágrimas falsas, são lágrimas que não procedem de um coração reto. Não adianta o lar estar só o bagaço e virem para cá, para dentro do templo, pensando que vão agradar a Deus, que vão iludir a Deus, que vão ludibriar a Deus, que não vão. Os profetas, os sacerdotes então ficaram olhando para Malaquias, e Malaquias disse a eles: Deus está vendo a bagunça, Deus é quem formou o lar, e Deus quer que o lar seja o primeiro lugar de santidade, e vocês se divorciaram da esposa de vocês, e ainda casaram com moças pagãs, e trazem tais moças para cá. Vocês podem fazer esse templo aqui um rio de lágrimas. Deus disse que não está nem aí para vocês. Os sacerdotes ficaram assim, olhando para o profeta Malaquias, e ele disse: tem mais, vou continuar. E Deus disse que há de punir todos os sacerdotes que estão dando um mau exemplo à nação. Não importa se você é da tribo de Levi, não importa se é sacerdote há 20, 30 anos, não importa se é um sacerdote renomado aqui, Deus vai trazer o juízo, porque Deus não quer que o povo dele seja induzido pelo mau exemplo dos líderes a viverem em pecado. E então Malaquias faz duas perguntas que estão no versículo 10: não temos nós o mesmo Pai, que é Deus? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos antepassados? Agora Malaquias relembra que o povo de Israel é um povo separado, é um povo que deveria dar bom testemunho para as nações, era um povo que deveria viver em santidade, porque esse povo havia sido formado a partir de 3 homens: Abraão, Isaac e Jacó. Deus chamou Abraão e fez a ele a promessa de que ele faria uma grande nação a partir de Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó 12 rapazes, que vêm as 12 famílias que formam toda a nação de Israel, as chamadas 12 tribos de Israel. Portanto, quem criou a nação de Israel foi Deus. Quem formou aquela nação? Deus. E Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, de que o povo deveria ser fiel a Deus e também aos mandamentos de Deus. Mas os sacerdotes estavam sendo infiéis com a esposa, eram desleais com a esposa, profanando a aliança que Deus fez com eles. Então vem o versículo 13, por favor. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque Ele não olha para a oferta nem a aceita com prazer. Versículo 14: e vocês ainda perguntam a Deus: por quê? Essa pergunta aqui, irmãos, é muito profunda. Malaquias está dizendo o seguinte: olha, vocês são corajosos, viu? Vocês pecam contra Deus,
e ele tem a cara de pau de chegar diante de Deus e dizer: Deus, por que é mesmo que o Senhor não está aceitando nosso culto? Nós não estamos entendendo, nós estamos cumprindo o teu altar de lágrimas, nós estamos entregando ofertas ao Senhor, não falta culto na Igreja Batista de Jerusalém, e por que o Senhor não nos recebe? Por que o Senhor não está olhando para as nossas ofertas? Às vezes dá uma sensação de que Deus realmente não está aceitando nosso culto, e nós deveríamos fazer perguntas a nós mesmos: por quê? Ao invés de perguntar a Deus, devemos perguntar a nós. Aqui a pergunta está sendo direcionada para a pessoa errada. Eles deveriam perguntar a si mesmos: por que Deus não está nos aceitando? Faltava àquele povo reflexão e sobrava cinismo, dissimulação. Infelizmente também não é uma realidade diferente de nós hoje. E a resposta vem: porque com Deus não se brinca. A pergunta é: por que o Senhor não aceita nossa oferta, nossos dízimos, nossos sacrifícios? Versículo 14: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Aqui está. Eles não queriam resposta? A resposta veio. Esperaram o contato, e o contato veio. Deus disse: pois não, então vai. Me perguntaram, aqui vai a resposta. Deus disse: eu não aceito o culto de vocês, porque a família de vocês está totalmente desestruturada. O pecado está corroendo a família de vocês, o pecado está corroendo o coração de vocês, o pecado está corroendo a nação toda, o pecado está marcando vocês, e vocês vêm aqui e fingem que eu não estou vendo nada, que não estão fazendo nada, e chegam aqui e pensam que eu vou aceitar assim de bom grado. Me perguntaram por que eu não aceito, e a resposta é: porque eu quero santidade. É isso que Deus está dizendo. Deus disse: eu não quero divórcio entre o culto e a vida prática, a vida do dia a dia, a vida diária. O que Deus está nos ensinando aqui é que para que nós possamos cultuá-lo aqui na igreja por 1h30, 1 hora, nós temos que obedecer no dia a dia. Nós temos que viver vidas santas a Deus, consagradas a Deus. Não adianta você e eu vivermos como nós bem quisermos e chegarmos diante de Deus e cultuarmos a Deus como se Deus fosse um bobo. Ele não é. Ele não é. Se tem uma coisa que Deus não é bobo. Deus vê todas as coisas. Mas pastor, por que Ele não puniu todo mundo ainda, já que Ele vê todas as coisas? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom. Deus diz aqui mesmo nesse livro de Malaquias: olha, porque eu, o Senhor, não mudo, eu ainda não consumi vocês. Porque se eu, Deus, fosse agir conforme vocês merecem, não teria mais nação nenhuma diante de mim, já teria exterminado vocês. Mas Deus misericordiosamente levantou Malaquias para dizer ao povo que se arrependesse. O que é que Deus quer de mim e de você hoje? Deus quer nossa consagração a Ele, nossa obediência total e plena a Ele. Deus quer que você e eu tenhamos vidas voltadas para Ele, coração transformado por Ele, e coração temente a Ele, e pés dispostos a obedecê-lo. Deus quer que você e eu tenhamos uma vida completa, ou seja, um culto aqui a Ele, consagrado, espiritual, dedicado, mas também uma vida de obediência lá fora, uma vida que as pessoas olhem para nós e glorifiquem ao Pai que está no céu, uma vida que as pessoas olhem para nós e digam: ele é crente, ela é crente de verdade. Se tem um crente aqui em Itaguaçu, esse crente é aquela pessoa. Deus quer isso de mim e de você. Deus quer que você e eu sejamos crentes dentro e fora da igreja, dentro e fora da casa, em todos os lugares. Não adianta uma pessoa ser cruel com os da própria família e depois chegar aqui na igreja e orar, cantar, recepcionar, ou então fazer outros trabalhos que nós temos além desse, ou pregar, o que quer que seja. Os sacerdotes choravam no altar do Senhor. Eles choravam, derramavam lágrimas e diziam: Deus, por que o Senhor não ouve? E o profeta disse: Deus não ouve porque Deus está vendo a casa de vocês. Os olhos de Deus estão sobre a casa de vocês, e lá na casa de vocês o que tem é divórcio, lá o que tem é adultério, lá o casamento de vocês não me honra, não me glorifica. Deus nos mostra nessa passagem que uma vida matrimonial estabilizada e fiel é o primeiro passo para sermos um bom adorador, uma boa adoradora. Se você e eu quisermos realmente servir a Deus com dedicação, cuidemos do nosso casamento. Casamento e culto, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Nesse caso aqui, o culto a Deus estava sendo maculado, porque os homens estavam divorciando da esposa e casando com adoradores de
deuses pagãos. E aí Deus disse: olha, o divórcio de vocês é um divórcio que eu não tenho prazer nenhum. Deus faz um jogo de palavras aqui que eu acho muito interessante. Deus diz que odeia o divórcio no sentido de separação, marido e mulher. Ao mesmo tempo, Deus diz que odeia também o divórcio de vida e culto. Deus faz um jogo de palavras aqui. Ele diz que odiava a forma como os sacerdotes estavam vivendo. Eles se divorciavam da esposa e também divorciavam a vida do culto. Eles viviam em imoralidade, eles viviam uma vida totalmente desviada da palavra de Deus, mas depois ficavam no culto, querendo cultuar a Deus e queriam que Deus aceitasse ainda. E Deus disse: olha, essa separação entre culto e vida, eu abomino isso aí. Quando um sacerdote abandonava a mulher dele, que ele casou bem novinho, os sacerdotes casavam bem jovens, e se casava com outra mulher, e trazia a adoração pagã para dentro do templo, Deus disse: olha, essa separação de vocês aí, eu reprovo. Eu não criei o ser humano para ele viver de um jeito e me adorar de outro, para ele casar e se divorciar. Deus diz aqui que ele odeia esse tipo de coisa. Versículo 14: o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Deus diz aqui por que ele odeia o divórcio. Em primeiro lugar, porque o divórcio é a quebra da aliança que o próprio Deus testemunha. A maior testemunha do casamento é Deus. É por isso que nós não podemos nos divorciar. Não é por causa dos outros. Muitas pessoas dizem assim: não vou me divorciar por causa de fulano, por causa dos irmãos da igreja, do pastor. Nós não podemos nos divorciar, nós que estamos casados, porque Deus reprova isso. Deus foi testemunha do dia em que você e sua companheira, eu e a minha companheira, Deus é testemunha do dia que nós dissemos sim, do dia que nós assumimos um compromisso e juntamos, depois casamos no civil, para quem viveu assim, como foi o nosso caso, eu e Valquíria, e aqueles que foram direto namoro para o altar, que disseram sim lá na cerimônia, trocando aliança. Deus viu aquele dia. Deus é a maior testemunha de que o homem prometeu fidelidade à mulher e a mulher ao homem. Portanto, qualquer infidelidade num casamento ofende a Deus, porque Deus é a maior testemunha. Não podemos nos divorciar, porque Deus não criou o divórcio, Deus criou o casamento. Deus reprova o divórcio. A segunda razão do porquê que Deus odeia o divórcio é que é o rompimento de duas pessoas que foram criadas pelo mesmo Deus. Esse argumento está no versículo 15. Não fez o Senhor somente um? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Vamos entender o versículo 15? Não fez o Senhor somente um? A Bíblia diz que quando homem e mulher se unem, se tornam uma só carne. A expressão não fez o Senhor somente um quer dizer, Deus não uniu os dois para serem uma só carne? Vamos lá, versículo 15 ainda. E por que Deus queria apenas um casamento? Porque Deus buscava uma descendência piedosa. Por que Deus estabeleceu o casamento em Israel? Deus queria que os israelitas, ao se casarem, tivessem filhos e ensinassem a palavra de Deus aos filhos, para que os filhos então repassassem essa palavra de Deus de geração após geração. O que mais temos no Antigo Testamento são ordens para que os pais ensinem a palavra de Deus aos seus filhos, porque Deus quer que os filhos temam a Ele também, não apenas os pais. Quando Deus formou a nação de Israel, Deus formou aquela nação para que ela fosse a nação que abençoaria o mundo. Jesus vem do povo de Israel. Deus queria abençoar o mundo todo através de Israel, e Jesus Cristo seria essa bênção que abençoaria Israel. Agora imagine se todo israelita começasse a se divorciar da mulher dele e casar com adoradora de povos pagãos. Imagine a bagunça. A nação ia perder a sua identidade. Em segundo lugar, haveria uma mescla de cultos ali, de tal forma que quando os filhos nascessem, eles não saberiam a diferença entre Deus e os deuses. E Deus não quer isso. Deus quer que os nossos filhos adorem somente a Ele. Portanto, Deus diz o seguinte: não fez o Senhor somente um, ou seja, Deus não os uniu em casamento, e Deus os uniu em casamento porque Deus queria que os filhos de vocês fossem piedosos e formassem uma grande nação. Aqui está a segunda razão do porquê que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio é o rompimento da união de duas pessoas criadas pelo mesmo Deus. Quando um homem abandona uma mulher,
se divorciando dela, ele está desprezando, maltratando a imagem e a semelhança de Deus naquela mulher. Um homem não pode maltratar a mulher dele por várias razões, e uma delas é que a mulher, assim como o homem, tem valor. A mulher foi criada à mesma imagem e semelhança de Deus que o homem. O mesmo Deus que criou Adão também criou Eva. O mesmo Deus que deu imagem a Adão também deu imagem a Eva. Eva tinha valor tanto quanto Adão. Eva era ser humano tanto quanto Adão. Eva tinha valor diante de Deus tanto quanto Adão. Quando o sacerdote se divorciava da mulher dele, uma mulher tão fiel, que estava com ele desde a mais tenridade, estava com ele lá desde a juventude, bem novinhos. Quando ele fazia isso, ele se divorciava de uma mulher, ele maltratava a mulher que tinha sido feita pelo mesmo Deus. Por que nós não podemos nos divorciar? Porque nós estaremos desprezando a outra pessoa que foi criada pelo mesmo Deus. Divórcio ofende a Deus. Primeiro, porque Deus é testemunha do casamento, Deus foi testemunha de que você prometeu ser fiel até a morte. E segundo, porque tanto o marido quanto a mulher são criados à imagem e à semelhança de Deus. Terceira razão, está aí no versículo 15. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Está vendo? A terceira razão está bem clara aí, porque isso desagrada a Deus. Deus faz um jogo de palavras aqui de novo. A palavra odeia significa repudiar, e divórcio é o repúdio. Deus diz o seguinte: eu repudio o repúdio, eu me divorcio do divórcio. O que Deus está dizendo é: eu não aprovo o divórcio de vocês. Aqueles sacerdotes estavam se divorciando das mulheres deles para que pudessem casar com outras mulheres, e Deus disse assim: eu estou abrindo meu coração e dizendo a vocês o que é que eu penso do divórcio. Eu odeio, eu repudio o repúdio, eu me divorcio do divórcio, eu me distancio do divórcio. Ao invés de homem e mulher se separarem, se distanciarem, Deus diz: eu me distancio do divórcio. Eu, Deus, aqui está dizendo, eu, Deus, não tenho nada a ver com o divórcio. Eu não criei divórcio. Lá em Mateus 19, Jesus explica muito bem o que Deus quis dizer aqui. Quando os fariseus perguntaram a Jesus se o homem podia se divorciar de sua mulher por qualquer razão, Jesus disse: não leram que desde o princípio Deus os fez homem e mulher, e que disse ao homem e à mulher, que assim o homem deixaria o seu pai e a sua mãe, e se uniria a sua mulher, e se tornariam ambos uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Essa foi a explicação de Jesus quando lhe perguntaram sobre divórcio. Ele não falou de divórcio, ele falou sobre casamento. Os fariseus, malignamente, querendo uma brechinha para se divorciarem, disseram: peraí, mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Jesus disse: não foi assim desde o princípio. Deus não criou o divórcio, disse Jesus. Não foi assim desde o princípio. No princípio, Deus criou Adão e Eva e os uniu, não separou Adão e Eva. Deus uniu Adão e Eva. Deus é o Deus da união e não da separação. Deus não separou os primeiros seres humanos, Deus uniu os primeiros seres humanos, e Ele deu a ordem: aquilo que eu uni, que ninguém desfaça. Ninguém pode desfazer o casamento, porque ninguém criou o casamento. Não somos nós que criamos o casamento. Não temos autoridade nenhuma para desfazer o casamento. Eu vou me divorciar, por quê? Porque eu quero. Não, peraí, calma aí. Você criou algum casamento? Foi você que fez o casamento lá no Éden? Fomos nós que estabelecemos o casamento de Adão e Eva? Não, foi Deus. E Deus já disse: aquilo que eu uni, que ninguém separe. Jesus, o Filho de Deus, disse: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Quando os fariseus disseram: mas por que Moisés mandou divorciar? Ele disse: por causa da dureza do vosso coração. Jesus está explicando que antes do pecado entrar no mundo, não havia divórcio, só havia casamento. Deus não criou o divórcio, Deus criou o casamento. E aqui na época de Malaquias fez a mesma coisa. Malaquias voltou ao Éden, ele voltou ao Gênesis e disse: Deus fez somente um. Deus uniu vocês em uma aliança, de forma que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Malaquias então conclui no versículo 16 dizendo: Deus odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. A mesma coisa que ele disse no final do versículo 15. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Chegamos então ao fim da explicação, e agora temos duas aplicações. A primeira aplicação é que há uma
relação entre a vida do crente e o culto que ele ministra a Deus. Deus ensinou para mim e para você hoje nessa passagem que Ele reprova aquele estilo de vida que é divorciado, não apenas literalmente divorciado, marido e mulher, mas divorciado entre culto e vida. Deus quer que nossa vida seja um culto, e Deus quer que nós cheguemos no culto com uma vida consagrada a Ele. Deus não quer que você e eu vivamos de qualquer jeito, de qualquer maneira, falando, fazendo e pensando o que nós bem quisermos, e chegarmos aqui no domingo à noite, na quarta noite, achando que Ele, Deus, não viu nada que nós dissemos, pensamos, falamos, fizemos e deixamos de fazer também. Deus nos vê, Deus nos observa, e a nossa vida no dia a dia tem que ser agradável a Ele. Portanto, que cada um de nós reflita agora como nós estamos diante de Deus, que cada um pare e pense de si mesmo: como eu estou diante de Deus, como é que está a minha vida diante do Senhor. Se você chegou à conclusão de que sua vida não está agradando a Deus, então se volte para Deus por meio de Jesus Cristo, e entregue a tua vida a Deus por meio do Salvador. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, creia nele e receba a salvação, e o obedeça, e receba uma nova vida, receba uma vida que é gerada pelo Espírito Santo, para que você possa agradar a Deus. Pastor, minha vida não está nada boa, o que eu faço? Eu obedeço a algumas regras? Não. Entrega a tua vida ao Senhor e peça a Ele que faça dela uma vida nova. E entrega a tua vida a Deus e fala assim: Deus, eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais essa distância do Senhor, eu não aguento mais o vazio no meu coração, eu não aguento mais saber que estou desagradando a Ti. Senhor, me dê uma nova vida. Faça isso. Se você sentiu que sua vida não está agradando a Deus, faça isso. Meus amados irmãos, há uma relação muito íntima entre vida e culto. E nós, creio eu, estamos 90% reprovados nesse assunto aqui. Nós chegamos no culto, irmãos, depois de uma semana toda de muitos pecados, sejam eles do coração, sejam eles das palavras, sejam eles das ações ou da negligência. Deixamos de fazer o que deveríamos fazer, fizemos o que não deveríamos fazer, falamos palavras duras e tolas contra o marido e a mulher e contra os filhos, falamos mal dos irmãos, mentimos, enfim, invejamos, aí cada um com o seu pecado. Mas uma coisa eu sei, que todos nós pecamos contra Deus durante a semana, de segunda até ontem sábado, nós pecamos contra Deus, erramos diante dele, e o que devemos fazer agora é pedir a Ele misericórdia, é pedir a Ele que nos restaure, que nos perdoe e que também nos ajude a obedecer. Meus amados irmãos, nossos cultos estão muitas vezes desconectados de Deus, e a razão é a vida que está desconectada de Deus. Entende? É a vida que está desconectada. O culto está assim, o culto está assim. Não é o culto não, irmão. Não é o culto não. E é o que então? Nós. É a vida. É a vida que não está batendo. É a vida que não está encaixando com o culto a Deus. O culto a Deus não tem nada a ver com a nossa frieza. O culto a Deus não tem nada a ver com a nossa negligência, com o nosso pecado. O problema somos nós. O problema é que no meio da semana esquecemos de Deus, da palavra dele, e quando estamos no meio dos que não são crentes, nós nos comportamos como eles, nós falamos como eles, agimos como eles, as prioridades são as mesmas deles. Aí chegamos aqui no culto domingo à noite: o culto foi frio. Não, o culto não foi frio. O culto não foi frio. A nossa vida está desconectada de Deus. Não vamos culpar o culto a Deus, não. O culto a Deus é o culto a Deus. A culpa é nossa. Nós é que deveríamos mudar. O culto na época de Malaquias estava do mesmo jeito. O culto era o culto. O problema eram os sacerdotes, que enchiam de lágrimas o altar do Senhor, depois iam para casa ter relações sexuais com a amante. Percebe isso? O problema não é o culto, nunca foi. O problema somos nós. O problema é que nós achamos o seguinte: eu posso andar como eu bem quiser, não tem problema não, domingo eu sou crente. Cuidado, crente domingueiro, cuidado, crente dominical. Esse tipo de crente é reprovado diante do Senhor. Deus reprova esse tipo de vida que nós vivemos como nós bem queremos, e no domingo à noite somos crentes. Então façamos algumas perguntas a nós: como estamos vivendo diante do Senhor? Estamos vivendo em imoralidade contínua? Como estamos tratando nosso cônjuge? Aqui nós temos uma passagem bem interessante sobre isso. Como estamos tratando o patrão e também os nossos funcionários? Como nós estamos nos comportando diante dos nossos filhos? Como estamos nos comportando diante dos nossos colegas de trabalho? Como é a nossa conduta na escola e na faculdade? O que estamos escondendo? Como estamos vivendo? Que vida dupla estamos
estamos levando, escondendo do pastor, mas não de Deus? São perguntas que devemos fazer a nós, todos, cada um aqui, inclusive eu, todos nós fazemos essa pergunta a nós mesmos e a respondemos diante do Senhor, porque Deus quer a resposta. Quem pergunta a nós não é Deus, não, perdão, quem pergunta a Deus não somos nós, não, quem pergunta a nós é Deus. Na época de Malaquias, o povo era tão para frente, para dizer outra palavra, que o pessoal pegava e ainda perguntava a Deus: por que Deus? O Senhor não aceita? Quem deveria perguntar era Deus. Quem é a autoridade é Deus. Deus é quem pergunta para mim e para você. E a pergunta que Deus faz para mim e para você é: por que é que eu, Deus, não estou aceitando o teu culto? É a pergunta que Deus faz para mim e para você. Por que é que eu, Deus, não estou aceitando o teu culto? E o próprio Deus responde para mim e para você. Deus é tão bom que Ele pergunta e Ele responde: porque vocês estão divorciando a vida de vocês do culto a Deus. Os sacerdotes pensavam o seguinte: eu posso me divorciar dessa mulher por qualquer razão, afinal a lei de Moisés está aí permitindo o divórcio, Deuteronômio 24. Então Deus aprova isso. Divorciavam da mulher, andavam como bem queriam na imoralidade, estavam todos atolados em imoralidade, depois iam para o culto a Deus chorando ainda. Não se iluda com lágrimas. Não se iluda com lágrimas. Não se iluda com lágrimas. Tem lágrimas aqui, mas tem reprovação. Tem lágrimas aqui, muita, viu? Não é duas lagriminhas como eu e você, não. Não, tem lágrimas aqui. As lágrimas estavam enchendo o altar. Diz aqui, ó, choro e gemidos. Os irmãos aqui nunca gemeram assim. Só aquele balbuciar baixinho, que não pode nem falar. Os sacerdotes estavam assim, chorando tanto que balbuciavam, era bem baixinho, só diante de Deus. E Deus disse: levanta daí, levanta daí. Eu não me impressiono com o teatro. Levanta daí, levanta. Vá consertar a sua vida matrimonial. Era isso que Deus dizia para eles: vá consertar a vida. Você ia podendo chegar aqui diante de Deus também, fazer o maior teatro. Deus fala para mim e para você: vá consertar a sua vida, vá obedecer a minha palavra, vá viver o que eu estou mandando. É assim que Deus quer de mim e de você. Segunda aplicação e última: Deus sempre deixou claro que há uma distinção entre o povo dele e o povo que não é dele. O povo de Israel cometeu um pecado muito grande aqui, que era misturar o povo de Deus. Eles estavam se casando com mulheres de fora da aliança do Senhor. E até hoje a opinião de Deus é a mesma sobre isso. Aqui há muitas pessoas que são solteiras e que estão aqui na igreja conosco. E é fácil que um rapaz da igreja, uma moça da igreja, queira namorar com alguém que não é da igreja. Biblicamente isso está errado. Deus não aprova isso. Deus tem um povo e Ele quer que o povo dele se relacione com o povo dele. Deus não quer que o povo dele procure no meio daquele que não é povo dele alguém para se relacionar. Imagine você namorar e casar com quem não é crente. Aí no domingo à noite teu marido vai para o bar e você vem para a igreja. Aí teu marido vai farrear e você vem para a igreja com seus filhos. Imagine você, rapaz, você adolescente, aqui criado na igreja, seu pai e sua mãe dão um banho melhor, criam você direitinho, você vai se engraça com a moça que não é crente. A moça é imoral. Domingo à noite você está aqui no culto, Bíblia na mão e os seus dois filhos, e sua mulher está dançando no meio de outros homens em uma festa por aí. Deus nunca quis isso. Deus quer que o povo dele tenha identidade. Deus quer que o povo dele seja povo dele, santo a ele. Deus sempre teve um povo que é distinto daquele que não é povo dele. Sempre houve povo de Deus e povo do mundo, desde Caim e Abel. Se olharmos para Caim e Abel, a Bíblia diz que Caim era do maligno e Abel era um homem de Deus. Ali está muito claro que Deus sempre teve o povo dele separado daquele que não é povo dele. Deus não quer, irmãos, que nós misturemos o povo dele. Deus não quer que você e eu sejamos como o mundo, porque há uma diferença entre a igreja e o mundo. Se não houver diferença, não faz sentido ser crente. Não faz sentido ser crente. Às vezes algumas pessoas se comportam com pessoas mundanas, e a pergunta que deveria fazer a elas é: o que é que adianta, fulano? O que é que adianta? Você está na igreja com roupa de crente, com Bíblia na mão, mas tua vida é mundana. O que é que adianta? Por que não cai logo no mundo de vez? Por que tu fica assim entre um mundo e outro, achando que Deus aceitará os indecisos? Nunca. Deus sabe quem é povo dele e quem não é. A Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas todas pelo seu nome. Deus não saberá quem é crente e quem não é? É claro que Deus sabe.
Deus sabe no meio nosso de quem é crente e quem não é. Deus sabe quem tem coração convertido aí de quem não tem. Deus sabe quem são os adoradores dele e aqueles que não são. Deus tem um povo, e Deus não quer que você macule esse povo. Deus não quer que nós tragamos para o meio do povo dele práticas mundanas. E Deus não quer adolescentes que vocês se namorem e se casem com pessoas do mundo. Deus não quer isso. Deus não quer que vocês estejam no chamado namoro evangelístico. Não existe isso. Mas é uma pessoa boa, pastor. Eu quero que você conheça meu namorado. Ele não é crente, mas é um cara legal. É do mundo. É do mundo. Mas pastor, eu quero que você conheça meu namorado. Não é evangélica não. Eu sou evangélica, mas ela não é. Mas é uma boa pessoa, é do mundo. Não é povo de Deus. Mas vai se converter, quem sabe quando, meu irmão? Quem é que sabe se vai se converter? E quando é que vai se converter? Não. Deus sempre teve um povo distinto. Um povo que anda com o povo dele, né? Que anda entre si. Um povo que tem práticas santas. E um povo que só se casa com aqueles que realmente são do povo dele. O crente não pode se misturar com o mundo. Não pode andar com o mundo. Não pode falar com o mundo. Um crente pode ter amigos que não são crentes? Pode. Desde que ele seja a influência do grupo. Mas infelizmente o que vemos é que muitas vezes os crentes que têm amigos não crentes é maior a influência que eles recebem do que a influência que eles exercem. O povo de Deus deve ser um povo diferente. E eu termino, meus amados irmãos, com essa palavra de que Deus odeia esse divórcio entre a vida e o culto. Deus quer que você e eu tenhamos uma vida santa a Ele. E nesse contexto aqui, a vida profana era o divórcio. Qual é a relação entre a casa e a igreja? Total. Para alguém ser pastor, inclusive, tem que ser um bom marido e um bom pai de família. É assim que a Bíblia diz. Qual é a relação entre a casa e a igreja? Total. Deus sabe como os nossos lares estão. E muitos de nós, muitos mesmo, nós chegamos diante de Deus para cultuá-lo como se nosso lar estivesse bom e não está. E muitos nós queremos ser usados nas mãos de Deus, queremos que Deus nos use, que Deus faça isso e aquilo, queremos ser isso e aquilo outro, mas o lar está a ponto, à beira de um divórcio. O que Deus diz para todos nós é: ei, ao invés de querer ser usado por mim, vá primeiro consertar o seu lar. O divórcio está rondando a tua casa, e eu, Deus, odeio o divórcio. Deus reprovou o culto dos sacerdotes por uma razão familiar, por uma razão matrimonial. Eles não eram beberrões, não. Eles não eram apostadores, não. Eles não eram homens que tinham um sonzão, um paredão e andavam por aí nas fases. Eles não eram assim. Mas eles eram infiéis à esposa. Eles estavam traindo a Deus e a mulher deles, porque se casaram diante de Deus. Veja a relação que há entre a casa e a igreja. A Bíblia diz que se nós fazemos o bem a todos, mas não fazemos o bem aos da própria casa, estamos negando a fé e somos pior do que o descrente. Antes de você e eu ganharmos o mundo para Jesus, marido, mulher e filhos primeiro. Vamos olhar para dentro da própria casa. Vamos ser crentes dentro da própria casa. Não adianta você e eu sermos muito abençoados, muito usados aqui na igreja e nos chamarem de bênção, enquanto que a esposa ou o marido do lado torce o nariz. Bênção que tu nunca viu lá em casa, tu nunca viu da porta para dentro. Foi Dwight Lyman que disse: quer saber quem é o homem? Não pergunte ao pastor dele, pergunte à mulher dele. Pergunte à mulher dele quem ele é. Chegue para a mulher dele e fale assim: quem é teu marido de verdade? Você conhece quem é? Fale quem é o seu marido de verdade. Como é sua esposa? Fale aí. Na igreja ela é bênção, mas como ela aqui em casa? Ixi, pastor, você foi falar, pastor, ela vai deixar de ser bênção na igreja também. Porque pastor não é nada do que vocês imaginam. Deus reprova a vida dos sacerdotes aqui, porque a vida matrimonial deles era desleal. Portanto, que todos nós tomemos cuidado com o nosso casamento. Que nenhum de nós aqui sejamos infiéis, que nenhum de nós aqui caia em adultério, que nenhum de nós aqui procure alguém fora do casamento para nos relacionarmos, que nenhum de nós aqui quebremos a aliança do casamento através do divórcio. Divórcio é reprovado por Deus. Deus não quer separação. Deus é o Deus da união. Deus quer e abençoa casamentos felizes, onde homem e mulher o obedecem, onde homem e mulher vivem para a glória dele, constrói um lar que de fato é baseado na palavra dele. O que Deus quer de mim e de você, irmãos, em primeiro lugar, é vida matrimonial no altar, vida matrimonial de acordo com a palavra. Pastor, eu quero ganhar o mundo inteiro para Jesus Cristo. Vamos fazer o dever de casa.
Vamos retornar para pastor, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero ser pastor, eu quero ser zelador da igreja, eu quero ser protonista, eu quero ser diácono, eu quero ser zelador. Queira ser marido primeiro, e as irmãs queiram ser esposas primeiro. Vamos cuidar da casa primeiro, a casa em primeiro lugar. Não no sentido de que você vai ficar dentro de casa agora e abandonar a obra de Deus, não é isso. É no sentido de que você e eu não podemos nos apresentar no culto de um jeito e a nossa casa andar de outro jeito. A casa do crente deve andar em linha ou alinhada com o culto ao Senhor. O culto a Deus e a vida matrimonial devem estar ambas na presença do Senhor. Deve estar tanto um quanto o outro diante de Deus, em obediência a Deus. Deus quer um culto de mim e de você. Devemos cultuá-lo, mas para cultuá-lo devemos ser fiéis aos votos matrimoniais que fizemos diante de Deus e também diante dos homens. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, pela palavra que hoje ouvimos. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos ajude a sermos verdadeiros diante do Senhor. Homens e mulheres que têm uma vida consagrada a Ti. Homens e mulheres, Pai amado, que agradam ao Teu coração, vivendo em santidade diante do Senhor, vivendo os votos matrimoniais, sendo crente em casa, no trabalho, na faculdade, em todo e qualquer lugar. Nos ajude, ó Deus, a Te agradarmos. Nos ajude, ó Deus, a fazermos a Tua vontade. Que nós não façamos a nossa vontade, mas sim a Tua. Como diz na oração do Pai Nosso, que a Tua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos ajude a sermos uma só pessoa, em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Que nós não cheguemos aqui tentando te impressionar, como se o Senhor fosse bobo, como se o Senhor não tivesse visto nossa mentira no meio da semana, nossa malícia, nossa maldade, nossa malandragem, nossa inveja, nossos pensamentos malignos, palavras destruidoras. Ó Deus, que nós cheguemos aqui diante do Senhor vivendo o máximo de obediência que pudermos fazer, o máximo de obediência que pudermos viver. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos ajude a Te agradar, a viver de uma forma que o nosso culto e a nossa vida sejam agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.